estava ameaçando, e ele vai proporcionar, vai favorecer extraordinariamente, né, a igreja, estabelecendo nessas terras a influência sempre da igreja, né, com as abadias, os mosteiros, as escolas e futuramente as universidades. Então você vai ter agora um governante forte, centralizador, oriundo desses reinos bárbaros que foram cristianizados por esse bispo de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora você tem, com esse relacionamento, um poder completamente independente do Império Bizantino. O Império Bizantino não dá mais opinião nenhuma nesse contexto aqui, né? Então eles têm agora um imperador que faça frente ao Império Bizantino, né, que de fato tenha poder, né, de fazer frente a esta força imperial do Oriente. Tá, ok? Então você tem na figura de Carlos Magno. Apesar que essa unificação só vai durar durante a vida de Carlos Magno. Seus filhos já dividem as terras em 3, e com essa divisão, rapidamente você tem uma desagregação quando você vai entrar para o período do feudalismo. Aí, o feudalismo, cada um vai repartir o seu pedaço e viver, né, dentro ali do seu contexto. Então você tem a destruição dessa centralização que havia sido conquistada com Carlos Magno. A execução da justiça, então a igreja servia como mediador entre os governantes e seus súditos. Aqui eu já expliquei, já tratei também, né, quando a igreja se tornou essa mediadora. Então, uma vez que havia muitos reinos disputando poder, disputando influência, você tem esse poder que é antigo, que tem muita cultura, tem a cultura cristã, a cultura romana, a cultura grega, todo esse conhecimento cultural acumulado ao longo de séculos, tá? E são uma hierarquia fixa, uma hierarquia firme, tá, ok? Que estão organizados. Então eles chegam nesses lugares e eles de fato demonstram ter autoridade, demonstram ter conhecimento, né? Então eles fazem deles de fato seus árbitros, fazem com que esta igreja tenha o poder de arbitrar entre estes reinos para evitar aí as suas destruições. Então, em vez deles se darem a uma guerra infinita, né, para chegarem à exaustão, eles são então geridos por esse poder neutro, né, que se torna a igreja entre eles. Governo estável, diferentemente dos governantes civis, que oscilavam constantemente, passando da mão de um para o outro, o governo da igreja se mantinha firme e próspero. Aí vai a sucessão papal, né? Então você tem esses reis agora querendo que integrantes de suas famílias estivessem dentro dessa hierarquia e pudessem interferir, influenciar. E aí esta hierarquia muito bem estabelecida, né, com uma forma de governo que favorece então essa organização. Então os cardeais que escolhem o Papa, né, o Papa governa, e nesse governo você tem a representatividade dele junto a cada uma dessas nações e a forma como ele é requerido, né, como árbitro entre essas questões e principalmente propagador dessa cultura, né, cultura cristã e a cultura romana entre essas nações, né, entre esses povos. Tá, ok? Então o governo estável que era demonstrado pela igreja, claro que isso não significa que não houvesse dentro dessa estrutura uma disputa pelo poder. Houve e foi muito terrível em alguns momentos. Então, de fato, em alguns momentos houve morte, houve assassinatos, né, houve tramas, né, para tirar do poder, né, houve disputa política, né, houve lobby político para este ou aquele chegar ao poder. Então tudo isso houve, mas isso não destruía aquele sistema hierárquico, ele permanecia. Então, mesmo com essas disputas, quando chegava ao seu poder, ali você via alguma estabilidade, né, você via algum governo estável. Ele fala dos estados pontifícios, outro fato que contribuiu muito para o crescimento do poder do papado foi a criação dos estados pontifícios em 756. Esse processo começou com as conquistas de Gregório I, mas foi em 756, durante o reinado de Pepino o Breve, rei dos francos, na gestão do Papa Estevão II, que foi consolidado. E a questão aqui é a seguinte: o estabelecimento desses reinos, tá? O fortalecimento desses reinos. Então os francos, por exemplo, né, que eram um povo bárbaro estabelecido ali, e agora estão se organizando. E o Papa começa a interagir com eles, mandar missionários, estabelecer missões lá, estabelecer mosteiros, conventos, igrejas, catedrais, e começa a povoar aquela região, organizar ela
sistematicamente. Ok, então você tem agora uma aliança entre eles. Quando os lombardos que estão na Península Itálica começam a agredir e tentar invadir e tentar depor o Papa, tomar os territórios, o que o Papa faz? Ele manda algum representante lá para os reis que estão à frente dos francos e ele estabelece lá uma negociação, né? Chama por auxílio, por socorro e promete, olha, se você me socorrer, se você garantir a minha proteção, garantir a nossa estabilidade aqui, a gente vai reconhecer você também como representante de todos os outros reinos. E aí quando se estabelece essa relação entre eles, que vai se mostrar totalmente desenhada, né, totalmente estabelecida com Carlos Magno, mas começa lá atrás com Pepino. O Pepino, que era também um desses reis francos. Aí ele passa os Alpes suíços, né, com grande tropa, combate os lombardos, não até eliminá-los, mas somente para refrear, né, a ação deles, e estabelece os limites, né, dos estados papais. Então fala, esse território aqui são estados governados pelo Papa. E aí você tem uma situação completamente distinta daquilo que acontecia em relação ao patriarca em Constantinopla. Tudo em Constantinopla, em Bizâncio, era governado pelo imperador secular. O patriarca só dava pitaco dentro das questões da alçada eclesiástica. E olhe lá, que ainda nessa área o imperador metia o dedo, ainda interferia. Enquanto que na situação de Roma é totalmente diverso, totalmente ao contrário. O Papa estabelece uma negociação com este rei importante dos francos. O cara vem, né, combate o outro, consegue da parte desse Papa uma aprovação como um líder, tá certo, sobre os demais, e estabelece também ali, garante para ele o governo sobre uma vasta região. Então os estados papais são administrados pela figura do Papa que está em Roma. Então ele que manda ali, ele que administra, tá? Ele é o gestor daquela região, politicamente, economicamente, eclesiasticamente. Então aí você vê a diferenciação, né, entre uma autoridade e outra. Ambos eram autoridades, mas este aqui tem muito mais poder, extraordinariamente. Fim dos Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios, criados em 756, chegaram ao fim em, olha só quando, 1870. Criados em 756 e só vão sumir em 1870. Quando você tem as revoluções pela unificação do território italiano, que era uma coxa de retalhos. Então, o cara lá de cima da Lombardia, de Viena, né, de Veneza, de Ravenna, e o sul ali da Sicília, eles não se entendiam um país só. Eles achavam que eram diversos reinos, pequenos reinos autogovernáveis. E aí, quando tem essas revoluções pela unificação, os caras vão lá e tomam esses territórios que eram governados pelo Papa. E aí o Papa, né, depois de muitas negociações, ele fica com um estado independente, que é o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, mas é um país independente, né, encravado lá no meio da Itália, tá ok? Aí você tem o Estado do Vaticano, mas o Vaticano, o grande poder do Vaticano não é tanto o território do Estado do Vaticano, mas sim todos os prédios que o Vaticano administra em praticamente todos os países do mundo, que são os seus prédios são territórios neutros, não pagam impostos, né? Então são geridos, são administrados por eles. Então você tem aí grandes propriedades não baseadas, né, em terra, né, mas sim nesses prédios, nesses locais. E aí você tem a questão das fraudéspias, né, fraudespias, falsificação de documentos. Durante a Idade Média, quando poucas pessoas eram alfabetizadas, a Igreja cometeu algumas imposturas com o objetivo de fortalecer a autoridade do Papa sobre os bispos metropolitanos e até governos civis, tá? Então isso aqui a gente vai ver também quando analisar. Eu vou trazer aqui uma foto de um desses documentos, que é a doação de Constantino. Como ela foi refutada, eu vou fazer a leitura do livro Os Pecados do Vaticano para analisarmos melhor acerca dessas questões. Então vamos focar aqui, porque o próximo ponto a gente vai dar continuidade em outra aula, que é o período mais imoral do papado. A gente vai gravar uma aula específica acerca disso aí. Mas nos pontos que eu destaquei aqui, que vão colaborar com aquilo que a gente viu da apostila, você vai ter o seguinte: o desenvolvimento do poder papal,
tá? Gregório, chamado o Grande, nasce por volta de 540 da era cristã, filho importante de família romana, conforme foi dito na apostila, né? Filho de senador. Na época, Justiniano reinava e mandou retornar a Bizâncio o seu hábil general Belissário. Aí você tem, inclusive, a apostila acrescenta que ele era bisneto de Félix III, que havia sido papa, né? Como aquelas listas de sucessão de bispos lá que eles apresentam. E a situação que eu estou descrevendo aqui era o antigo relacionamento que os papas em Roma tinham com o Império Bizantino, tá certo? Com o imperador de Bizâncio. Eles necessitavam do apoio militar desses caras, porque Roma não tinha mais força, né? Não tinha força militar praticamente. E os imperadores não tinham mais nenhuma expressão. Então, muitos povos estavam olhando com ganância para o território, tá certo? E constantemente invadindo, tentando ali o seu domínio total. E eles iam negociando tal para que não houvesse uma destruição total da cidade, né? Daquela população. Então eles precisavam constantemente de requerer o apoio, tanto que Gregório foi mandado como embaixador para a corte de Constantinopla, né, por Pelágio II, que foi papa, né, na época. E para quê? Para sempre estabelecer esta linha de comunicação. Mas a ajuda que o imperador dava, ela era, como diz assim, um presente grego. Então ele até combinou bem, né, a corte grega, né, a corte do Oriente. Então eles até enviava, como enviou esse general Belissário, que era muito hábil e conseguiu combater contra os lombardos, e estabeleceu até também, não somente favoreceu Roma, mas estabeleceu um território administrado pelo Império Bizantino em Ravenna. Então o território até hoje existe lá na Itália, um lugar chamado Ravenna, e eles estabeleceram lá esse território como administrado diretamente pelo o Império Bizantino. E esse território se tornou também uma pedra no sapato do Papa Romano. Porque quando o Papa começou a querer se libertar da administração do imperador, eles tinham lá tropas, tinham lá pessoal que eles mobilizavam para, né, combater contra o Papa, para combater, né, e fazer com que ele se submetesse ao imperador que estava em Bizâncio, né, que estava lá em Constantinopla. Então você tem essa relação muito conturbada. Quando ele precisa de um auxílio militar, esse auxílio, por outro lado, vem depois com um pesado fardo de domínio, né, de ingerência desse imperador sobre os assuntos da igreja. Da mesma forma como ele lidava com o patriarca, ele lidava aqui com o Papa em Roma. Se está precisando dele, então vai ter que atender às suas exigências. Por exemplo, entregar para a gestão dele todo o dinheiro. Todas as doações, todos os rendimentos das terras, tudo. É entregue para a corte e a corte dizia, não, agora você fica com isso aqui, outro fica com isso aqui, dava lá, né, as esmolas, né, para eles sobreviverem, mas ficava com a parte graúda. E é onde se tornava um problema para o Papa, né? Então o Papa não gostava nada dessa situação. Justiniano reinava, mandou retornar a Bizâncio seu hábil general Belissário, tá certo? Que era uma garantia de segurança ali para o Papa em Roma. Com a saída deste, Tétila, que já em 545 conseguiu reorganizar suas tropas de godos, que era uma tribo bárbara que foi evangelizada pelos arianos. Os arianos foram a pedra no sapato do cristianismo. Eles foram condenados no Concílio de Nicéia, mas eles não aceitaram, obviamente, não aceitaram a sentença. Eles continuaram fazendo seu trabalho, então, da mesma forma como os nestorianos também, que eu acho que foram condenados em Calcedônia, né? Eles recebem a sentença, eles não vão ter mais influência dentro das igrejas administradas nem pelo Papa de Roma, nem pelo Patriarca de Constantinopla, mas eles fazem a deles. Então eles formam a deles e vão, né, pregando lá a forma como eles entendem. Assim eram os arianos, e eles foram evangelizando e infelizmente fizeram um trabalho muito bem feito junto aos godos. Então esse importante tribo bárbara dos godos eram na maior parte arianos e ofereciam muito trabalho, né, muita agressão a Roma, ao Papa em Roma, ok? O Papa na época era Pelágio. Este negocia com o Godo, com o rei Godo, né? E consegue que a cidade não seja destruída. Este Papa será importante para Gregório. Você tem a ligação importante entre Pelágio
e Gregório. Gregório nessa época era prefeito de Roma e Pelágio começa a ver toda a habilidade. Vai surgir um Pelágio depois que vai trazer aquela heresia pelagiana, né, que o homem pode ser salvo por si mesmo, que ele não nasce pecador, mas esse é um herege que vem da Britânia. Então ele vem lá das Ilhas Britânicas e Agostinho vai trabalhar muito contra essa heresia produzida por ele, mas esse Pelágio aqui é um dos papas, né, na sucessão desses papas em Roma. Então ele observa, né, todo o talento de Gregório, e aí primeiro ele faz dele um embaixador na corte, né, do Império Bizantino, tentando com isso manter sempre, né, essa ligação, né, conseguir um apoio, e depois ele traz Gregório de volta, faz dele um abade, como acho que eu vou até colocar aí também, e seu secretário pessoal. Quando Pelágio morre, Gregório nem tinha um interesse de se tornar papa, mas as pessoas veem, né, a importância dele como um grande gestor, grande administrador, como um grande líder. Ele envia uma carta para o imperador mostrando que ele não tem interesse em se tornar papa, só que o próprio prefeito de Roma na época consegue interceptar a carta e o povo quase que o coage mesmo, obriga a se tornar papa. Então ele assume aí a função e administra da melhor maneira que pôde, né? Como de fato foi chamado Gregório o Grande, que viu na época, já como prefeito de Roma, este papa desempenhar o papel que seria da autoridade civil. Então Gregório já observou isso, né? Que o Papa Pelágio está fazendo um papel que cabia ao imperador de Roma, que na verdade já não apita mais nada. Combatendo a fome que estava se agravando, uma vez que havia saques, né? Então os caras invadem, queimam toda a plantação, roubam tudo, levam tudo, deixam tudo destruído, o povo vai tentar se reorganizar, as famílias ricas saem, falta tudo. Então você pensa na Roma antigamente, né, o Império Romano, onde você tinha escravos em diversas regiões produzindo e mandando tudo para lá. E agora tudo isso cai por terra. Então Roma fica numa situação muito desgraçada. Tentando reestruturar os aquedutos que eram destruídos, né, nessas situações, as muralhas, o sistema de drenagem da cidade, que por estar inoperante não impedia as inundações na cidade, o que ocasionou a propagação de epidemias e a destruição de armazéns. Então você tem a situação muito caótica, né, de fome, doenças, agressão, desestabilidade política, social. Então você tem nesse contexto onde surgem grandes nomes, né, surgem grandes líderes. O contexto é muito terrível, mas também ele é favorável para surgir grandes lideranças e mostrar a sua habilidade. Rapidamente o Papa percebeu a habilidade de Gregório, chegou a fazer dele embaixador de Roma em Constantinopla, depois chamando de volta o fez abade e seu secretário pessoal. Inclusive Gregório tinha essa pegada mais dedicada a uma vida espiritual, uma vida monástica mesmo, né? Então ele fica à frente de uma abadia, mas na verdade nunca conseguiu se desvencilhar das questões políticas, uma vez que ele era muito habilidoso e muito preparado para isso. Até que enfim, com a morte de Pelágio, Gregório torna-se papa mesmo contra sua vontade. Então ele não tinha interesse em ser papa, mas as pessoas não deixaram passar essa oportunidade, uma vez que viram nele muita habilidade para isso, muita competência, né? Gregório de fato foi grande e assumiu grandes desafios em sua gestão, tanto na esfera pública como na religiosa. A situação que eu já falei para vocês, desse vácuo de poder que teve que ser preenchido pela autoridade religiosa do momento. Intensificou o trabalho de distribuição de alimentos aos pobres e melhorias nas estruturas da cidade. Buscou auxílio de Bizâncio para combater os lombardos, mas não obteve. E aí quando começa a falhar essa interação, mesmo que num primeiro momento certamente foi desesperador, né, quando o Bizâncio viu que não conseguia mais sustentar essa situação, que eles iam cuidar do seu próprio território e deixar Roma, né, a sua própria sorte, para ser rifada mesmo pelos bárbaros. Aí quando você encontra este grande líder que está presente ali na região e ele começa a interagir com outras forças. Então Bizâncio não vai mais atender o chamado, então peraí que eu vou buscar outras alianças. É onde ele começa a interagir com esses outros reis bárbaros que estavam, né, se levantando, se estabelecendo no poder, e com, né, a habilidade, né, para negociar com eles, estabelecer essa influência cristã. Então começa a encontrar outros aliados que vão se mostrar mais fortes
e mais benéficos para ele durante muito tempo, né? Mais benéficos do que o auxílio que eles recebiam de Bizâncio. Então essa é a grande jogada, e por isso que Roma se torna uma potência mundial. Tá certo? A Igreja Católica Apostólica Romana se torna uma potência mundial e vai reinar durante pelo menos 1000 anos aí, durante toda a Idade Média. Não é à toa, tá certo? Você tem o encadeamento de fato, você tem o encadeamento, né, de decisões acertadas. Claro que isso não será benéfico sempre, né? Haverá um momento que isso se voltará contra eles, mas durante muito tempo isso foi muito benéfico, essa associação com os francos, né, que serão os franceses. Buscou auxílio de Bizâncio para combater os lombardos, mas não obteve. Assim buscou negociações com estes e associações com os francos, como eu falei aí. Em relação à igreja, preocupou-se muito com a dedicação na pregação por parte dele, dos sacerdotes, eram muito dedicados nisso e cobrava muito isso dos sacerdotes, né, que houvesse de fato uma pregação, um ensino, né, que a Bíblia fosse de fato ensinada dentro das paróquias, dentro das igrejas, né, nos locais de reunião. Então havia esse posicionamento por parte de Gregório. Criou o canto gregoriano. Esse canto gregoriano, ele é uma grande sacada. Você tem, por exemplo, todo o país, tá certo? Toda a administração que tem que gerir uma vasta região composta de diferentes povos, tá? Com diferentes histórias, eles precisam de um elemento agregador. Se eles não desenvolverem esse elemento agregador, facilmente a coisa se debanda. Então cada um vai se dividir e buscar seus próprios interesses, desde que tenham, né, um elemento agregador que possa fazer com que eles se comuniquem, né? Vejam que aquele é semelhante a ele, vejam que aquele pertence ao mesmo grupo dele. Então você vê, por exemplo, né, quando teve as vastos domínios aí que unificaram o território da Rússia, tá certo? Depois vai vir o czar, né? Aquele império russo. Você teve a imposição da língua, por exemplo. Eles impuseram isso. No território brasileiro também você tem essa questão. O território é vasto, é extraordinariamente vasto. O Brasil é um continente, mas desde o Oiapoque ao Chuí fala-se português, mesmo que você tenha sotaques. Então isso é completamente natural. Os sotaques fazem com que essas falas sejam quase totalmente diferentes, mas no final das contas é português. Então todos falam a mesma língua, é um elemento agregador. E para a Igreja Católica, que agora estava se estabelecendo em diferentes cortes, tá certo? Estava em diferentes regiões, cada uma tinha que se associar aos interesses daquela região. Então a igreja que está entre os francos, a igreja que está entre os visigodos, que está entre os suevos, que está entre os lombardos, cada um vai ter que falar dos seus interesses, né? Então está ali, então está ligado a eles. Agora, como que aquela igreja dos lombardos, o que une ela com a dos suevos? O que une a dos suevos com a dos visigodos, com a dos italianos? Todos eles têm uma linguagem comum. Aí você tem tanto o latim, que é estabelecido como uma língua religiosa, tá? Então não é nem o grego do Novo Testamento, nem o hebraico do Antigo Testamento, é o latim. O latim da corte romana, tá certo? Da igreja romana, a igreja apostólica romana. O latim como língua e o canto gregoriano. Então o canto gregoriano nas missas. A igreja pudesse estar onde estivesse, nos bretões, na Saxônia, na Escandinávia, mas o cântico é gregoriano. Tá? Aquele cântico cartochão, acho que é chamado assim. Então com aquela mesma entonação, né? Então você tem elementos agregadores que fazem dessas igrejas todas se entenderem em um grupo, se entenderem participantes de uma mesma estrutura. Falam que não interessa a língua que se fala no lugar onde está, mas o sacerdote fala em latim. Não interessa as culturas locais dos povos, mas dentro da missa é o canto gregoriano, tá certo? E também a missa, né, que é bem estabelecida com todos aqueles regramentos, né, o sacrifício da missa, tal. Então todo aquele sacramento que ela se torna, né, ela é estática naquela forma. Então ela segue sempre essa forma, não interessa onde ela está, sempre segue essa forma. Então esse é um elemento unificador, agregador. O canto gregoriano, celibato obrigatório. Seu poder se fez sentir principalmente porque, de fato, comportava-se como um verdadeiro patriarca do mundo ocidental.
Então, mesmo ele não requerendo o sacerdócio universal, conforme a gente vai ver na carta, mas ele reconhecia, né, que foi-lhe dado, né, que foi dado aos bispos de Roma esta honra, né, sempre baseado naquela interpretação de que a igreja está sobre Pedro, que Pedro é a pedra sobre a qual está a igreja. Muito bem. Então, os sucessores diretos de Pedro são também os pastores de todos os outros. Então, é sempre essa lógica, né? Então, ele, na sua carta para João III, patriarca de Constantinopla, ele dá essa alfinetada. Ele reconhece que foi dado para nós esta honra, mas eu não tomo para mim, para não tirar a honra dos demais bispos. Então, ele coloca desta maneira. Só que ele se comporta assim. Então, ele não se contenta em tratar apenas das questões relativas aos territórios do governo papal, né, os territórios do Papa, né, pontifícios, territórios pontifícios. Ele interage em todas as cortes. Ele de fato mostra-se um administrador, tá certo, dessas cortes. Então, onde estiver a igreja, o Papa ali vai administrar, vai ingerir, vai expedir documentos, vai tomar decisões, vai mostrar-se presente, vai resolver questões, relacionar-se, né, fazer acordos. Então, ele se comporta como esse gestor, de fato, interagindo com esses diferentes povos. Então, a presença dele é sentida nessas diferentes regiões. Então, quando pensa-se numa liderança, lembra-se logo que você tem um Papa lá em Roma, que é administrador de todas essas regiões, através das abadias, dos mosteiros, das igrejas, das catedrais, da representatividade católica que está ali naquela região, e que é unificada, tá certo, pela fala do sacerdote, né, o latim, e pelo canto gregoriano e a forma da missa. Seu poder fez-se sentir principalmente porque de fato comportava-se como verdadeiro patriarca do mundo ocidental, a envolver-se pessoalmente em disputas e controvérsias em diversos lugares do império, seja contra os visigodos, arianos, os arianos também haviam passado por lá, feito lá seu evangelismo, os donatistas, tá certo? Donatistas, que entendiam que Jesus não tinha um corpo de carne, mas que era apenas uma aparência. Então você tem um gnosticismo infiltrado aí dentro, né, desse ramo do cristianismo, e o embate contra eles foi um embate legítimo, tá certo? No norte da África. Então foi de fato importante esse combate a essa influência donatista no norte da África. E Gregório estava enfiado lá resolvendo essas questões, interessado, né, resolvendo, interagindo, mandando representantes, combatendo, né, disputando com eles. Os donatistas no norte da África Latina, né, enquanto não houver ainda a ascensão do islamismo, né, que vai eliminar a presença cristã ali, não totalmente zerar, mas vai submetê-los, né, os cristãos não vão mais ter influência sobre aquelas regiões. Ou em muitos outros lugares, como na Gália, tá certo? Sardenha, Sicília, e mesmo que não tenha conseguido se impor em muitas dessas questões, de fato marcou sua influência, apresentando-se como legítimo representante da Igreja no Ocidente, mesmo sem requerer reconhecimento, tal reconhecimento como fez Leão I, que foi muito mais agressivo nesta questão de ser reconhecido de fato como líder da Igreja da época. De fato, Gregório foi muito importante para a Igreja de Roma, mas também destacamos os grandes males causados por sua má interpretação de certas especulações presentes na obra de Agostinho, de quem se entendia discípulo. Então ele tinha muito autoestima os textos de Agostinho, mas em alguns momentos Agostinho desenvolve certos pensamentos que ele não coloca com autoridade de doutrina, mas que Gregório admite para si como autoritativos e, de fato, os coloca como doutrinas. Tá? Citamos a instituição do purgatório. Então essa heresia se solidifica, tá, com a autoridade que é colocada aí por Gregório. Gregório coloca o peso do seu nome, né, para que isso se solidifique como uma doutrina, de fato, dentro da igreja. Aí a igreja embarca nessa heresia terrível que foi um elemento de destruição, tá certo, da ortodoxia dentro do catolicismo, o purgatório, a partir do entendimento literal do que Agostinho disse sobre o suposto local para onde eram enviados os santos como meio de purificação após a morte. Especulação. Nem Agostinho deu certeza sobre isso.
Outra aberração foi a instituição da missa. Então agora a liturgia ela está solidificada, engessada, né? A liturgia agora ela tem só esta forma, tá? Então